Muito bom dia. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Prazer enorme estar nessa cidade que eu amo tanto. Meu pai era carioca, tenho família aqui no Rio de Janeiro, fiz grandes amigos, estou do lado de grandes amigos aqui. Agradeço o convite da doutora Kátia, doutor André, doutor Luiz Paulo. Eu estou aqui diante de grandes amigos e do meu irmão de afeto, que é o professor Marcelo Tuzzi. Marcelo Tuzzi, a gente tem uma amizade de 30 anos, a gente se fala todos os dias, e ele mora a 500 quilômetros, a gente se fala todos os dias umas 10 vezes por dia, né? A mulher dele fala que ela fica preocupada com essa nossa relação. E como todo irmão muito mais novo, né? Ele é mais novo. Eu sou mais novo, vocês perceberam. Não precisa nem falar. Eu tenho ciúmes, e a Escola da Magistratura está recebendo o Marcelo pela terceira vez, e a primeira vez eu chorava ali, Luiz, vê se me convidam para a escola, e etc. Eu morria de ciúme do Luiz Paulo, quando é que você vai me convidar? E hoje eu estou realizando um sonho, né, de conseguir estar aqui para falar nessa escola e falar ao lado desses queridos amigos. Então, mais 2 vezes, né? Ou mais. Obrigado. Vamos nos penitenciar. Nada, que é isso. E é muito bom falar aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, eu costumo dizer que o solo é fértil para civilistas e especialmente para sucessionistas, né? Eu estou aqui diante dos maiores sucessionistas do Brasil. O professor Luiz Paulo está aqui. O livro dele é uma leitura obrigatória para quem quer que queira entender o direito sucessório. Professor Mário Roberto, professora Ana Luísa Nevares, e eu ia começar a tecer aqui um tear que seria infinito, porque, efetivamente, o Rio de Janeiro enche a gente de orgulho em razão do conteúdo acadêmico e jurídico que tem essa escola do Rio de Janeiro, e é uma honra enorme estar aqui e um trabalho redobrado. Eu fico tenso em falar para essa plateia que está aqui, para todos esses professores. Queria dar um bom dia para a EMERGE de Macaé e também para a EMERGE de Volta Redonda e falar sobre um tema polêmico, que é o tema da condição de herdeiro necessário do companheiro. Polêmico, diria controvertido hoje. Na verdade, eu sempre defendi, então vou partir dessa premissa, eu sempre defendi que o companheiro é herdeiro necessário. A primeira pessoa a ressalvar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002 está aqui, nessa mesa. O professor Luiz Paulo de Vieira Carvalho foi no Hotel Glória, não foi isso? No Hotel Glória. Não, foi na EMERGE também. E na EMERGE também. A EMERGE discute o Código Civil. Desde... E sempre defendeu. Professora Ana Nevares também, professora Giselda e etc., mas éramos minoria. Eu tive a oportunidade de falar num congresso nacional do IBDFAM sobre a condição de herdeiro necessário do cônjuge, sobre a equiparação no que tange às normas de tutela do cônjuge e do companheiro, mas éramos minoria. Com a decisão do STF, passamos a ser maioria, mas agora vieram os embargos e a questão voltou à tona. Então, eu vou trazer aqui o entendimento do professor Mário Delgado, que é uma pessoa que nós gostamos de polemizar, né? Eu gosto muito do Mário, acho o Mário preparadíssimo, né? Gosto de discutir direito com ele, aprendo com ele, e ele é um dos nomes que escreveu um artigo de conteúdo para defender que o companheiro não é herdeiro necessário, mesmo após a decisão do tema de repercussão geral 809. Particularmente, eu vou discordar em gênero, número e grau de todos os seus fundamentos, com o devido acatamento e com a amizade que eu tenho do Mário e respeitando todo o seu conhecimento jurídico. Mas vou discordar. Sempre defendi que o companheiro é o herdeiro necessário, seguindo os ensinamentos do professor Luiz Paulo, seguindo os ensinamentos da Ana Nevares. Por quê? Porque eu não consigo, sinceramente, entender essa necessidade. Na verdade, eu entendo por...
por registro histórico, a necessidade do Supremo vir quase... O Supremo veio quase 30 anos depois, o café que caiu e eu perdi a... Perder o café não pode. O Supremo veio quase 30 anos para dizer o óbvio, né, que não há hierarquização entre famílias. Eu parto da Constituição Federal. O caput do artigo 226 da Constituição Federal diz o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ele não diz a família matrimonializada, a família prioritariamente formada pelo casamento, a família matrimonial, a família nupcial tem especial proteção do Estado. Ele diz a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Qualquer forma de família tem especial proteção do Estado. E no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, está lá. Para fins da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Bom, está expresso na Constituição, desde 5 de outubro de 1988, que a união estável é uma entidade familiar. Mas nós tivemos todo um movimento histórico contra o reconhecimento da união estável como entidade familiar. Na verdade, existe toda uma refração ao concubinato, que vem desde o Código 16, que estava amparado no sistema clássico do Código Civil francês de 1804, e é célebre a frase, atribuídas a alguns a Napoleão, a outros a Poitiers, de que o concubinato passa à margem do Estado. E era uma refração aos concubinos. Então, se a gente for analisar toda a história da hoje união estável, antigamente concubinato, nós vamos ver uma história de preconceito, discriminação, e geralmente aliada ao preconceito, à discriminação, à mulher. Porque é sempre a concubina que não deve ter direitos, é sempre a doação feita à concubina, a deixa testamentária à concubina. Isso aconteceu com a Constituição Federal. Em 5 de outubro, ela está dizendo que a entidade familiar formada pela união estável entre homem e mulher é uma família, obviamente, é uma entidade familiar, a união estável entre uma mulher é uma entidade familiar, e os tribunais não liam assim. E a doutrina, ainda arraigada, aquele dirigismo estatal, começou a defender a primazia do casamento sobre a união estável, a fazer uma leitura, uma interpretação da norma do parágrafo 3º do artigo 226, no seguinte sentido, que quando a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, o casamento é mais importante do que a união estável, porque o casamento é o ideal a ser atingido, por isso que deve facilitar essa conversão. E esse raciocínio, ele ganhou vulto. E eu lembro que eu estava em 92 estagiando no escritório do meu pai, 4 anos após a Constituição Federal, e a gente entrou com... Eu tinha cabelo naquela época, o Marcelo vai dizer que eu nunca tive, né? Mas a gente entrou com uma ação de reconhecimento de união estável na vara de família do Fórum Central de São Paulo. O juiz se julgou incompetente, dizendo que enquanto não houvesse uma norma que regulamentasse a união estável, regulamentasse o parágrafo 3º do artigo 226, a união estável não era família. A Constituição dizia que era família, mas tinha que vir uma norma infraconstitucional para dizer que era família. Inverter a pirâmide do Kelsen, né? A Constituição estava abaixo da norma, porque a norma tinha que regulamentar. E ele se julgou incompetente e mandou para a vara civil. Isso aqui, no máximo, é uma sociedade de fato. Nós estávamos em 92. E veio a lei. Veio aquela terrível lei, péssima em conteúdo, mas a Lei 8.971/94, que um ex-ministro da Justiça, o ministro Saulo Ramos, vocês podem procurar aí, dê um Google e coloque assim o tema do artigo dele escrito em 1995. O ministro Saulo Ramos, ministro da Justiça do governo Sarney, consultor-geral da República, e auto-intitulado no livro dele, Maior Advogado do Brasil, ele escreveu o artigo sobre o seguinte tema: a Lei Piranha, repare que é sempre contra a mulher, né? E o fim do casamento à moda antiga. Ao comentar a Lei 8.971/94, ele diz que essa lei ela dava direitos à piranha, porque a mulher que vivia em união estável, sempre mulher, né? A mulher que vivia em união estável era uma piranha. Vocês podem procurar no Google, vocês vão achar. Lei Piranha ao fim do... Coloca lá, Lei Piranha, Saulo Ramos, vocês vão achar. Um artigo escrito para a Folha, de um ministro da Justiça, 95. E ele dizia que era uma lei piranha, porque a mulher que vive em união estável é uma piranha, e o homem está sempre melhor, né? O homem que vive em união estável é o cafetão, porque ele está explorando a piranha. Tem um parágrafo no final do artigo que é
absurdo. Ele diz o seguinte: os tribunais que tratem de extinguir as varas da família e criar as varas das piranhas. Esse foi um artigo escrito por um ministro da Justiça em 95, para a gente ter uma ideia dessa situação. O Código Civil de 2002, ele traz este pensamento no sentido de que o casamento é mais importante do que a união estável. Isso estava na exposição de motivos do Ricardo Fiuza para fundamentar o, hoje inconstitucional e sempre inconstitucional para o professor Luiz Paulo, artigo 1790. Criaram no apagar das luzes o artigo 1790, que é uma excrescência, não está nem aonde ele deveria estar, que era na ordem de vocação hereditária, ele está nas disposições gerais do livro 5 do Direito das Sucessões, para exatamente fazer uma distinção entre a união estável e o casamento, sob o argumento de que a união estável não é a mesma coisa que o casamento merece um tratamento diferenciado, porque é o ideal a ser atingido pela família, e por essa razão fizeram a distinção. Mas não é só no artigo 1790 que nós temos um tratamento distinto da união estável. Tem vários dispositivos do Código. O CPC 2015, a gente vê uma preocupação com a união estável. Sempre que ele fala, a lei 13.105 de 2015, sempre que trata do divórcio, coloca lá e da dissolução da união estável, reconhecimento de dissolução da união estável. Ali nós vimos o corpo legislativo preocupado com a união estável. Em 2002 nós não vimos isso, porque nós temos um projeto de 30 anos antes. Então nós vemos várias lacunas, por exemplo, como a do artigo 12 do Código Civil, que trata do direito à personalidade, e trata da proteção ao direito à personalidade, e diz, no parágrafo único do artigo 12, que em se tratando de morto, terão legitimação para defender a sua personalidade o cônjuge, os descendentes, os ascendentes, os colaterais até 4º grau. E não fala dos companheiros. Nós vimos ali, na verdade, um trabalho que está todo recortado, os livros acabaram não conversando e o companheiro foi esquecido em vários dos dispositivos, inclusive no artigo 1845. Mas no artigo 1845, o fundamento, a exposição de motivos era: o companheiro não tem os meus direitos. Mas a norma constitucional determina que a família merece especial proteção do Estado. E nós sempre defendemos o seguinte, que se for uma norma de tutela, ela deve ser estendida a qualquer forma de família. É isso que eu defendo. Se é uma norma de proteção, nós temos que seguir o caput. Estavam falando aqui, antes de entrar, em hermenêutica jurídica. O caput traz o comando da norma. E o caput manda proteger a família, qualquer que seja a sua origem. O ovo em pé que o Supremo colocou quando decidiu a ADI 4277 do Distrito Federal e a ADPF 132 do Rio de Janeiro, ao reconhecer a união estável homoafetiva como família, está pautado por um artigo excelente, como sempre, escrito pelo professor Paulo Lobo. Entidades familiares constitucionalizadas para além do números clausos. O professor Paulo Lobo defendia o seguinte, olha, os parágrafos 1º a 4º do artigo 226, eles trazem um rol que não é taxativo, eles trazem um rol que é exemplificativo. Existem várias outras formas de família que não estão previstas nesses parágrafos. Porque esses parágrafos tratam de quais formas de família? Parágrafos 1º e 2º do artigo 226 tratam do casamento. O parágrafo 3º trata da união estável entre o homem e a mulher. O parágrafo 4º trata da família monoparental, a família formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. Eu não tenho aí a família do tio com o sobrinho, o tio que tem a guarda do sobrinho porque os pais morreram. Eu não tenho a família de irmãos. Eu não tenho a família extensa ou ampliada que está no ECA, mas todas elas são famílias reconhecidas pelo Estado e que merecem a proteção do Estado. E daí o Supremo decidiu o seguinte, olha, a proteção da união formada por pessoas do mesmo sexo não passa necessariamente pelo parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º do artigo 226 diz claramente união estável entre homem e mulher. E a união estável homoafetiva é uma união estável entre homem e homem, ou união estável entre mulher com mulher. Ela não está no parágrafo 3º, mas ela está no caput. A discussão não é se a união homoafetiva se insere no parágrafo 3º. Não se insere, porque a união do parágrafo 3º é entre homem e mulher. A discussão é a seguinte, ela se insere no conceito de família, porque se for família, tem especial proteção do Estado. E essa proteção do Estado é uma proteção que deve ser dada a qualquer forma de família, indistintamente e sem hierarquização. E isso está expresso no voto do ministro Barroso, no tema de repercussão geral
809, no recurso extraordinário 878-694, Minas Gerais. Na ementa está lá. Não há hierarquização entre famílias. Na verdade, o que aconteceu? Nós demoramos, porque essa decisão, ela foi, o plenário do STF se reuniu em 10 de maio. Já tinha se reunido antes. Mas em 10 de maio ocorreu a decisão final. E lá na decisão final ficou expresso que não era hierarquização entre famílias. Ou seja, nós demoramos quase 30 anos para ler a Constituição da forma que ela tem que ser lida. Quando a Constituição diz, em 5 de outubro de 88, que a família merece especial proteção do Estado, ela está dizendo que qualquer forma de família merece especial proteção do Estado. E nós demoramos 29 anos, porque é 10 de maio de 2017, mais um aninho, a gente completava os 30 anos, para o Supremo dizer, olha, quando se diz que a família merece especial proteção do Estado, se diz que qualquer forma de família merece especial proteção do Estado, inclusive a união estável, sem hierarquização. O casamento não tem que receber uma proteção diferenciada da união estável. A professora Ana Nevares tem um artigo escrito pelo professor Schreiber, dizendo o seguinte, normas de solidariedade têm que ser estendidas para todas as famílias indistintamente, sem hierarquização. Normas relacionadas à formalidade, essas não. Essas podem ter a sua distinção, até porque existe uma diferença fundamental entre a natureza jurídica do casamento e a natureza jurídica da união estável. Mas isso eu vou falar já já. E eu entendo, e eu diria o seguinte, norma de tutela da família. Não deve haver distinção. Quando o legislador chega para proteger, e, como disse muito bem, como sempre, o professor Luiz Paulo, a legítima é uma norma de proteção. Quando o legislador vem para proteger, ele vem para proteger a família, qualquer que seja a sua origem. Não pode haver uma distinção, protege a família matrimonial, mas não protege a família informal. Nós continuamos, quem continua defendendo essa distinção, continua arraigado ao sistema clássico, em que existe uma família de segunda categoria. E existe uma família que passa à margem da lei, como diria Napoleão Bonaparte, que é a família concubinária. É isso que eu não consigo aceitar. E vou fazer agora uma análise mais técnica, não só panfletária, como parece que eu estou dizendo. Mas antes de fazer isso, eu queria fazer uma ressalva. Eu não sou, muito pelo contrário, eu não sou partidário de uma equiparação total da união estável ao casamento. Não sou. Porque eu prezo muito pelo pluralismo familiar. Nós estamos há anos discutindo que a família não pode ser só a família matrimonializada. Nós estamos há anos discutindo, desde 88, e essa discussão, para mim, deveria acabar, e ela não acaba. A cada momento se puxa esse novelo de novo para tentar tecer um novo manto para defender uma hierarquia do casamento sobre outras formas de família. Eu não quero a equiparação total, eu quero pluralismo. Eu falo, a gente não pode fazer uma volta de 180 graus, ou de 360 graus, que nós vamos voltar para o início. Nós defendemos o fim do dirigismo estatal. O que é o fim do dirigismo estatal? O Estado dirigindo a família. Porque o Estado dirigia a família até 88. Qual era a família que merecia proteção do Estado? Só a família matrimonializada. Nós defendemos um alargamento dessa concepção de família para que várias formas de família fossem aceitas em nosso ordenamento. E agora nós vamos defender a equiparação total? Não, não defende a equiparação total. E eu dou um exemplo. Tem um colega nosso de IBDFAN que trouxe um caso no nosso grupo de IBDFAN, em que ele foi lavrar uma escritura pública de união estável, em que os companheiros escolhiam, a partir de hoje, o regime de separação convencional. E o tabelião falou, não pode mais. Como agora casamento e união estável são a mesma coisa, o senhor tem que fazer isso em juízo, porque para alterar o regime de bens do casamento tem que ser em juízo, o que eu já acho um absurdo. Para alterar o regime de bens da união estável também pode ser em juízo, não pode ser por escritura pública. Eu só posso lavrar uma escritura pública de união estável se for pelo regime legal. Se for por outro regime, tem que ter autorização judicial. Aí é equiparação total, né? Brigamos tanto pelo pluralismo, daí fazemos uma volta de 360 graus, né? Pluralismo, daí equiparamos a união estável completamente ao casamento. Para mim isso não se aplica. Mas não se aplica onde? Não se aplica naquelas normas que fazem menção a distintas naturezas jurídicas. Mas as normas de proteção da família, aí se aplica. Por quê? Porque a norma de proteção visa, como o caput diz, a tutelar a família.
Então, existe um escopo maior, o interesse social na tutela da família, porque a família é a base da sociedade. Então, normas de tutela, normas de proteção têm que ser estendidas a todas as formas de família, sem distinção. A família é formada por pessoas do mesmo sexo, a família é formada por pessoas de sexo distinto, a família matrimonial e a família informal. Agora, normas de formalidade, normas que dizem respeito a essas distintas naturezas jurídicas, aí sim. Por quê? Porque o casamento é um ato jurídico solene. O casamento, ele tem forma para começar e tem forma para terminar. Essa solenidade é a característica do casamento. O casamento cria a família formal. No momento em que o juiz ouve a vontade dos nubentes de estabelecer o vínculo conjugal e diz aquela frase que está expressa no artigo 1535, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados, pumba, num passe de mágica, a gente tem a família. Não é lindo? Emocionado. A união estável não. Se eu lavro uma escritura pública hoje de união estável, ela gerou a família? Então eu conheço uma moça, falo para viver comigo, homem é paixão, se entrega na relação, né? E ela aceita, incauta, fala assim, mas eu quero lavar uma escritura pública de união estável. Vamos no cartório lavar uma escritura hoje. Ela muda para minha casa amanhã. Conhece meu eu interior, se desespera com o meu interior, fala assim, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Né? E daí no domingo ela vai embora. Teve união estável? Se o juiz tivesse declarado casado hoje, teve casamento. Mas se ela vê a escritura pública hoje e no domingo ela foi embora, teve união estável? Daqui a um ano ela ganha na Mega Sena. Opa, eu vivo em união estável, tem a escritura pública, quero metade do prêmio da Mega Sena. O que vocês vão dizer? Não houve união estável. Por quê? Porque o ato solene não faz a união estável. A união estável tem que ser duradoura, pública, contínua, com o objetivo de construir família. E uma união estável de 3 dias não é uma união estável. A união estável, para mim, seguindo Paulo Lobo, é um fato jurídico, não é um ato jurídico. Ela não se faz pelo ato solene. Tanto que a gente não tem uma ação declaratória de nulidade de união estável, ou uma ação anulatória de união estável, como a gente tem no casamento. Então, os requisitos formais do casamento não podem ser estendidos à união estável. Essa equiparação total, para mim, é descabida. Agora, as normas de tutela, as normas de proteção, como diz a professora Ana Nevares, as normas de solidariedade, eu prefiro de tutela, prefiro de proteção. Essas sim têm que ser estendidas, não só à união estável, a todas as formas de família. Então, eu vou fazer agora uma análise mais técnica sobre essa distinção, trazendo aqui, eu perdi o meu tempo, Aqui, ó. trazendo aqui, ótimo, os pontos fulcrais do argumento do professor Mário Delgado, no sentido de que o companheiro é herdeiro necessário. Primeiro argumento que ele traz é que o acórdão não tratou do artigo 1845. Infelizmente, e ele trouxe, e vamos fazer justiça ao professor Mário Delgado, meu amigo Mário Delgado. Ele escreveu esse artigo antes da decisão dos embargos. E quando decidiram os embargos acabaram por reiterar o que ele tinha escrito no artigo. Porque a decisão dos embargos no acórdão do recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais é a seguinte, item 3 da ementa, que é uma ementa que tem 3 itens. A repercussão geral diz respeito apenas à aplicabilidade do artigo 1829 às uniões estáveis. Apenas a aplicabilidade do artigo 1829 às uniões estáveis. Não há omissão a respeito da aplicabilidade de outros dispositivos. Eu tive com o professor Zeno Veloso, que é outro grande sucessionista, né? Professor de nós todos também. Há 3 semanas, fomos fazer uma banca de doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. E ele falou assim, se a decisão se refere apenas ao artigo 1829, é uma porcaria de decisão. Por quê? Porque não resolve nada. Vamos pegar alguns exemplos. O artigo 1831, que trata do direito real de habitação do cônjuge. Estende-se ao companheiro. Alguém vai dizer aqui que ele não se estende ao companheiro? O professor Mário Delgado disse que ele não se estende ao companheiro? Não, o professor Mário Delgado disse que ele se estende ao companheiro. E não é o 1829. O artigo 1832, que reserva uma cota mínima de 1/4 para o cônjuge, quando concorrer com os próprios descendentes, ele se aplica ao companheiro. A equiparação vai ser uma equiparação meia boca? Uma equiparação limitada? Uma equiparação, desculpe, porcaria?
Só o artigo 1829? Nós não vamos aplicar o 1830? O 1830 é uma excrescência, no meu modesto entendimento, né? Que é a discussão da culpa mortuária. O 1830 é aquele que diz que somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge se ao tempo da abertura da sucessão não estavam separados judicialmente, tem a decisão ou a escritura, ou não estavam separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova de que essa separação não decorre da culpa do falecido. Daí é mesmo mais de 2 anos de separação de fato. Se eu provar que o falecido teve culpa, absurdo, né? Como é que eu vou provar que o falecido teve culpa? Eu já sou contra provar a culpa em vida. Os 2 vivos, que é difícil você achar um que é o exclusivo culpado. Se é que existe um culpado. É que você não é casado com a minha esposa, velho. Eu sempre sou culpado. Imagina discutir a culpa do morto. Quem é que vai defender o morto? Vamos psicografar para ouvir o morto, para apresentar a sua defesa? Posso fazer? Eu não quero interromper, só fazer um comentáriozinho. Tem uma decisão sobre isso. Esse artigo é um absurdo, nós já escrevemos sobre isso. Da tal da culpa mortuária. Olha, esse eu fiquei assim, estarrecido. O caso era o seguinte: a mulher estava separada de fato há menos de 2 anos. Diz o artigo 1830, se você estiver separado de fato há menos de 2 anos, não perde direitos sucessórios, que é um absurdo, porque a jurisprudência já diz, se você não tem mais afeição com a pessoa, o regime de bens está extinto pela separação de fato, não perde direitos sucessórios. Aí ela vai, você não vai acreditar, ela saiu de casa, pediu para sair de casa, entendeu? De repente ele morre, ela entra nos autos inventários e diz assim, eu quero meu direito real de habitação. Porque como eu não estava separado de fato há menos de 2 anos, esquecendo que esse prazo de 2 anos é quando ainda havia o prazo da lei do divórcio de 2 anos, depois da emenda constitucional não há mais esse prazo. Como eu ainda não estou separado de fato há menos de 2 anos, eu quero retornar para esse imóvel. Aliás, quem entrou com a medida cautelar foi ele. Imagina o espírito do falecido, eu sou espírita messiânico e católico, mas não quero ver de jeito nenhum, desceu desespero, meu Deus do céu! Eu entrei com a medida cautelar, estava separado de fato, e ela vai voltar para o imóvel em prejuízo dos meus filhos, tem a nova propriedade. E o Superior Tribunal de Justiça, na maior tranquilidade, esquecendo toda a doutrina, que diz que esse prazo não existe mais, disse que ela, como estava separada de fato, há menos de 2 anos da morte dele, teria o direito real de habitação. Né? Absurdo, não tá nem louco, né? Fecha a questão. É inacreditável. É um absurdo, legislador. Eu fico pensando que o legislador, eu tenho essa certeza, né? Do livro 5, das sucessões, não conversou com o do livro 4, do direito de família. Né? Nós temos lá no artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, a previsão expressa de que é possível a constituição de uma união estável de pessoas separadas de fato. E daí no livro do direito sucessório diz o seguinte, olha, separou de fato, continua com o direito sucessório ad eterno, né, mesmo depois de 2 anos, se o culpado foi o morto. Se ele constituiu uma outra união estável e etc e tal, não, mas ele é o culpado. Ele saiu de casa, ele é o culpado, ele continua. Esquece-se que é possível se constituir uma união estável de pessoas separadas de fato, e daí volta de novo para a primazia do casamento sobre a união estável, aquele vetusto entendimento do sistema clássico. O casamento é a única forma de família. E nós estamos discutindo isso de novo. E daí vem o julgador no STF e fala assim, nós não decidimos, nós só decidimos o artigo 1829. O artigo 1829 está cheio de lacunas que têm que ser preenchidas. Os artigos seguintes visam, inclusive, a regulamentar o regime sucessório do artigo 1829, o 1830, o 1831, o 1832, 33, 34, 35, 36. Então, por exemplo, concorrência do companheiro com os ascendentes. O artigo 1829 reconhece a concorrência do cônjuge com ascendente. Tá certo? Mas quem regula essa concorrência são os artigos 1836 e 1837. Pela leitura literal do acórdão nos embargos, a repercussão geral só tratou do artigo 1829, não tratou de nenhum outro dispositivo. Faz sentido? Então, o companheiro concorre com os ascendentes, ponto. A regulamentação que está nos artigos 1836 e 1837 não vai ser aplicável? Por quê? Porque o acórdão só tratou do artigo 1829?
Mas se a gente for pegar a leitura da ementa no acórdão que foi proferido quando a decisão em 10 de maio, não está dito aplica-se o artigo 1829. Está dito aplica-se... Eu vou lembrar para vocês da tese que foi aprovada pelo Supremo em 10 de maio de 17. Abre aspas. É inconstitucional a distinção entre regimes sucessórios do companheiro prevista no artigo do companheiro do cônjuge prevista no artigo 1790, vírgula, devendo ser aplicada tanto ao casamento, como à união estável, o regime sucessório do artigo 1829 e seguintes. O regime sucessório, e não apenas o artigo 1829, todo o regime, porque não faz sentido você dizer, vou aplicar só o artigo 1829 na literalidade e não vou aplicar todo o regime que dele decorre. Nós temos que promover uma equiparação aqui de todo o regime sucessório. Se o cônjuge é herdeiro necessário porque a legítima corresponde a uma proteção ao cônjuge como herdeiro necessário, uma garantia do mínimo existencial desse cônjuge, que é bem o que o professor Luiz Paulo falou, tive lá no último minuto, segurei a onda a vida inteira e agora vou ficar sem nada. Não vai ficar sem nada, você tem direito à legítima. Por que o companheiro não vai ter se ele partilhou de um mesmo projeto existencial? De composição de uma família, só que não passou por uma formalidade que tenha passado o casamento. Por que não promover essa equiparação? O professor Marcelo Truzzi fala o seguinte, que se a gente não entender que essa equiparação se dá para todo o regime sucessório, uma volta agora seria um terror. Por quê? Porque o artigo 1790 é inconstitucional. Palavra do professor Truzzi, corrija se eu estiver mentindo. E o artigo 1790 diz o seguinte, é assegurada participação do companheiro ou da companheira. O companheiro ou a companheira, que já é ridícula aquela redação, terá assegurada a participação na sessão do outro. Participará da sessão do outro. E se a gente não entender que ele é um herdeiro necessário, se a gente só aplicar o artigo 1829, em alguns casos ele não vai participar de sessão nenhuma. E ele vai ficar sem tutela nenhuma. Então, o fato do artigo não ter tratado expressamente, da decisão não ter tratado expressamente do artigo 1855, para mim não quer dizer, e para doutrina especializada, não quer dizer que o artigo 1845 não seja aplicável a essa situação. Não posso fazer uma leitura limitada só ao artigo 1829. E eu acho interessante a gente pensar nisso, porque o outro argumento que vem sendo trazido a essa... para fundamentar a hipótese de que o companheiro não é herdeiro necessário, é que a norma restritiva do artigo 1845 não pode ser interpretada por uma interpretação extensiva, interpretação analógica, esse é um princípio de hermenêutica. O professor Luiz Paulo falou aqui, Carlos Maximiliano, que é citado, e que é o grande nome da hermenêutica jurídica, ele falava o seguinte, para prejudicar não pode, mas para beneficiar pode. Até porque... João sabe disso, o Código Civil, um projeto dos anos 70, é tão ruim em matéria sucessória, que diz, são herdeiros necessários no 1845, os descendentes ou ascendentes e o cônjuge sobrevivente. E no 1850 diz, são herdeiros facultativos colaterais. Cadê o companheiro? Cadê a família união estável constitucional? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Então, se já esqueceram dele... Para beneficiar, ele tem que ser incorporado em 1845, porque não é a hierarquia de famílias, eu concordo inteiramente com o João. E é interessante o seguinte, esse mesmo argumento não vem à baila para se afastar, e para mim é inafastável, para se afastar o direito real de habitação do companheiro. Toda essa doutrina que hoje diz que o companheiro não é herdeiro necessário, se apega à questão da norma restritiva e etc., mas vai lá e na mesma hora diz o seguinte, mas o companheiro tem direito real de habitação assim como o cônjuge. O direito real de habitação também não é uma norma que restringe a legítima de demais herdeiros, porque estabelece uma limitação ao exercício do direito de propriedade, a famosa propriedade limitada, o direito real sobre coisa alheia, o titular do direito real de habitação é titular de um direito real sobre coisa alheia que limita o direito de propriedade dos demais herdeiros.
É uma norma, sim, restritiva, mas estendemos também para a união estável, por quê? Porque é uma norma de tutela da família. É uma norma que visa a proteger, a garantir o mínimo existencial, a garantir o direito social à moradia, que está no artigo 6º da Constituição Federal. Não deixar o cônjuge e o companheiro, que estão sofrendo o luto, ainda sofrerem a perda da sua própria moradia. E tem muito filho de primeiro casamento que quer tirar o cônjuge ou o companheiro do segundo. Às vezes, eu tive um caso no escritório que era a própria filha que queria tirar a mãe da casa. Não conseguiu, por causa do direito de reabilitação, entrou com uma ação de interdição para tentar antecipar a herança. Então, essa garantia do mínimo existencial, ela é sustentada como uma norma de proteção e daí se estende para a união estável. Aí tudo bem. Agora, quando vamos falar da legítima, a regra não vale. E aqui é uma questão de extensão dos efeitos da norma constitucional. A regra do artigo 1790, que trazia a distinção, ela foi declarada inconstitucional. Então, nós temos que estender esses efeitos para proteger da mesma forma que qualquer outra forma de família merece. O outro argumento que é levantado é hoje estamos vivendo um momento da interinidade das relações conjugais. As pessoas se casam e se divorciam, então as relações são fluidas, líquidas, como dizia o Zygmunt Bauman. Elas são fluidas, líquidas, e podemos fazer uso do quê? Podemos fazer uso da emenda constitucional 66. Mas se não o fizermos, aí a pessoa quis que aquela relação se perpetuasse. Quis que aquela pessoa estivesse a seu lado no seu último suspiro. E daí começa a viger o direito sucessório. Existe uma confusão aqui, que é uma confusão que foi feita durante algum tempo pelo STJ, de 2009 a 2015, que é a confusão entre o regime de bens e a sucessão. As regras que vão regular as relações em vida e as regras que vão regular a relação jurídica pós-mortem. Não é isso? Confusão que foi feita lá, o regime de bens, aquele clássico acórdão do STJ, em que o regime de bens regula as relações em vida e regula as relações pós-mortem, esquecendo-se que o regime de bens cessa com a morte. Né? As regras de direito sucessório, nesse acórdão da relatoria da ministra Nancy Andrighi, está expresso lá que a imposição fleugmática do direito sucessório não pode limitar a liberdade dos cônjuges escolhidos, dos seus arranjos patrimoniais escolhidos em vida. Mas o direito sucessório limita. Limita por outros fins. A legítima limita. Nós tivemos aqui a oportunidade, viemos aqui até no Rio de Janeiro, de discutir no IBDFAM um projeto de alteração das normas de direito sucessório e discutir uma legítima. Estava aqui no Rio de Janeiro, o professor Zeno Veloso, e a proposta era de acabar com a legítima. Eu, particularmente, fui contra, eu sou contra acabar com a legítima. Acabar com a condição de herdeiro necessário, do cônjuge, do filho, etc. E o professor Zeno Veloso falou o seguinte: olha, você me desculpa, eu vou só dar a minha opinião. Não é uma opinião, é um parecer. Né? E ele falou assim: se a gente acabar com a legítima, o princípio da igualdade da filiação vai acabar, porque todo filho havido fora do casamento, ele vai ser afastado do direito sucessório do pai, porque a legítima vem para proteger. Ela vem para limitar, mas ela tem por escopo a tutela. Por isso que os casos de deserdação, o professor Luiz Paulo falou, eles são rígidos, porque eles vão tirar um direito fundamental e vão tirar a proteção. E daí o companheiro também deveria estar no artigo 1961 e seguintes, porque ele é herdeiro necessário, ele tem direito à legítima. E para tirar a legítima dele, a gente tem que ter uma motivação mais severa, assim como a gente tem, a professora Ana ali, tão falada, a professora Ana Nevares. A gente tem que ter uma motivação mais severa, mais fundamentada. Para a deserdação, tem que expor a causa. A causa da deserdação, no artigo 1964, ela tem que estar comprovada, não é qualquer causa. O meu filho passou a torcer para o Corinthians, ou sei lá, para o Vasco, e eu quero deserdar. Né? Para o Corinthians até é motivo para deserdação, mas não é uma causa justificada. Bullying. Não é uma causa justificada. Então, eu entendo que nenhum desses argumentos
eles levam efetivamente ao fim que é almejado, que o companheiro não seja herdeiro necessário. Esses argumentos são levantados exatamente para se sustentar uma hierarquização entre famílias. A condição do cônjuge ainda com um status de primazia sobre o companheiro. E essa condição, para mim, não se sustenta, especialmente nas normas de solidariedade, nas normas de tutela. Hoje a gente tem visto a argumentação sendo utilizada para levar alguns fundamentos, porque eu não acho justo isso, porque eu não acho justo aquilo, e completamente apartadas da ciência jurídica, que está formada, o nosso sistema jurídico está formado por valores, princípios, regras, e às vezes a gente esquece das regras, né? Tudo virou princípio, tudo virou valor. Eu não quero que o cônjuge seja herdeiro necessário, então eu vou justificar agora um afastamento da legítima através de um pacto antinupcial, porque eu não acho justo o cônjuge ser herdeiro necessário. Ainda que a lei diga que ele é herdeiro necessário, eu não acho justo. Então vamos afastar a condição do cônjuge de herdeiro necessário aonde? Através do pacto antinupcial. Mas o artigo 426 do Código Civil proíbe expressamente: não pode ser celebrado contrato sob herança de pessoa viva. Se eu chego no pacto antinupcial, pego os nubentes e falo assim, renuncio a sua herança, você renuncia a minha herança, são duas pessoas vivas, não são? A não ser que sejam necrófagos, né? Alguém vai casar com um morto, etc. Mas são duas pessoas vivas, não é um contrato que versa sobre herança de pessoa viva? A renúncia ao direito sucessório não estaria expressamente vedada pelo artigo 426? Não, agora a renúncia ao direito sucessório é válida. João, e é o próprio professor Mário Delgado, nosso querido amigo, que também insiste nisso. Se esquecendo do princípio da legalidade, da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Se a lei está dizendo que não pode, não, a pacta corvina é proibida, agora virou moda, né? Ou seja, pode tudo. Não precisa, então, sejam eleitos deputados, vão lá para o Congresso, trabalhem na legislação, e não se afastar a regra de ordem pública, né? É essa a ideia. Não afastar a regra de ordem pública. A regra de ordem pública teria que ser afastada por um processo legislativo ou por uma declaração de inconstitucionalidade, como aconteceu com o artigo 1790. Exatamente porque feria a Constituição. E aí eu vou confessar, talvez eu não tenha mais o apoio de todos. E me dói no coração. Eu não consigo aceitar essa delimitação dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790. Eu sei que eu já falei isso em algumas situações, já fui criticado e etc. E tal. Vem o Supremo e diz, a norma é inconstitucional porque traz uma hierarquização entre famílias que é inconstitucional. E daí nós temos de 11 de janeiro de 2003, momento em que o Código Civil de 2002 passa a produzir os seus efeitos, passa a viger, até 10 de maio de 2017, nós temos 14 anos e 4 meses em que a norma inconstitucional produziu efeitos. Sou advogado. Meu cliente teve uma decisão, por exemplo, em 2010. Ela era companheira pelos últimos 20 anos do companheiro falecido. Ele não tinha descendentes, só tinha bens particulares. Ele morreu e deixou os bens particulares para quem? Para o sobrinho que ele nem conhece, que mora nos Estados Unidos. E ela ficou sem nada, só com o direito de reabilitação, mesmo para isso teve que brigar. E daí ela ouve na Globo que esse artigo foi declarado inconstitucional. Me liga e fala assim, doutor, então agora eu quero receber a herança do meu companheiro de 20 anos, que ficou com aquele sobrinho que ele nem conhecia direito. Então, para a senhora não vale. Mas a norma não é inconstitucional, não fere a Constituição Federal? Fere a Constituição Federal, mas para a senhora vale. Mas para mim se aplica uma norma que feriu a Constituição Federal? Se aplica. Por quê? Segurança jurídica. E essa pessoa não teve a sua tutela existencial garantida em razão da segurança jurídica. Prevalecem os efeitos de uma norma que foi declarada inconstitucional, porque fere a Constituição. Eu não consigo aceitar isso de uma forma tranquila. Para mim deveria haver a possibilidade de se rever essa questão, porque a norma era inconstitucional, mas o Supremo decidiu que as sentenças transitadas em julgados até 10 de maio de 2017 e as escrituras públicas de inventário e partilha já lavradas até 10 de maio de 2017, elas devem prevalecer, ainda que amparadas por uma norma que foi declarada inconstitucional, porque fazia uma distinção
entre o cônjuge e o companheiro, e trazia questões que eram absolutamente terríveis, como exatamente deixar o colateral de 4º grau receber todos os bens particulares do companheiro, ou fazer com que o colateral de 4º grau recebesse sobre os bens comuns 2/3 e 1/3 para o companheiro. Então, para mim, caberia uma rescisória, uma ação declaratória de nulidade da partilha e etc., mas isso hoje é afastado pela doutrina de uma forma bem peremptória. Fica aqui a dúvida, né, daquelas situações em que foi feita apenas uma partilha, vai ser feita uma sobrepartilha agora com a regra nova, todo o acordo que foi feito anteriormente foi com a regra antiga, e aquele acordo vai se desfazer por completo, né, a base objetiva do negócio jurídico que foi realizada na partilha, ela acabou, porque estavam fazendo sobre uma lei que foi declarada inconstitucional, e agora tem que fazer sobre o novo regime, e a quebra da base objetiva do negócio, a quebra da base objetiva do negócio, ela é motivo para a revisão desse negócio jurídico, né? Então, são questões que a gente vem a trazer. Particularmente, então, terminou meu tempo, eu só gostaria de ressalvar que, para mim, lendo Ana Nevares e Luiz Paulo, o companheiro sempre foi herdeiro necessário, e isso está absolutamente ressalvado pela decisão proferida quando a decisão do termo de repercussão geral 809 do STF. Muito obrigado.